Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Judson Leite e está iniciando o JúlioCast, a primeira edição e vai ser primeira de muitas, meu querido. E neste programa vai ter bate-papos legais, música bacana, pessoas vindo, falando da palavra do Senhor, louvando ao Senhor e tudo isso aqui, querido, nesse canal. E você, querido, é o nosso convidado a estar sempre conosco aqui. E desde já, né, eu já peço a você que compartilha, né, já peço a você que se inscreva no canal, deixa teu like, porque é muito importante, querido, para que o canal alcance outras pessoas, ok? E hoje, querido, nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso pastor Jackson Barbosa, certo? Ele é o pastor aqui da igreja Verbo da Vida aqui em Ijatobá, certo? E hoje ele está com a gente aqui, beleza? Seja muito bem-vindo, pastor Jackson Barbosa. Obrigado, Júlio. Eu quero primeiramente agradecer a você que está nos acompanhando, você que está aqui conosco. E é interessante a gente estar compartilhando o conhecimento que a gente tem para que os irmãos sejam abençoados. E eu sei que essa noite vai ser maravilhosa para a gente. É isso aí. E como meu pastor diz, se tem uma coisa que eu presto atenção é que meu pastor fala. Ele diz assim, olha, que um sonho sem Jesus no meio não é sonho, cara, é pesadelo. Então hoje aqui nós vamos consagrar esse ambiente, nós vamos consagrar esse canal ao Senhor, amém? E o nosso pastor ele vai orar, aleluia, amém, por nós aqui, amém? Amém. Vamos lá? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Sabemos que é o início de um novo tempo. Sabemos que o Senhor está aqui para nos abençoar e vai alcançar vidas através das informações que nós iremos compartilhar aqui neste canal. Que o Senhor esteja abençoando cada equipamento, cada pessoa que está por trás, nos bastidores, a gente aqui, os ouvintes, para o louvor da Tua glória, que nós consagramos esse ambiente e sabemos que o Senhor irá nos capacitar para que isso aqui alcance vidas onde nós não podemos chegar. Eu sei que a nossa imagem, o som vai poder chegar e abençoar esse povo. Te agradeço em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Que esse canal, querido, vai alcançar almas, vai alcançar vidas aí com instruções do céu. Aleluia. E hoje, querido, nós estamos com um tema muito bacana, querido. Sabe qual é o tema? O tema diz assim, o cristão e a saúde, elas andam junto? Eita, rapaz. E aí, meu querido? Você que é crente, como é que tá a sua saúde aí? Hein? Já parou para pensar nisso? Já tem feito os exames aí? Não? Ah, pois, meu filho, hoje nós vamos conversar aqui um pouco com o nosso pastor. Aleluia. Ele é um rapaz que gosta de saúde, gosta de viver bem, gosta de comer bem, certo? E nós estamos aqui para falar para você abrir os seus olhos, querido. Eita, menino, o cristão e a saúde andam junto, pastor? Eu quero primeiramente trazer uma informação sobre o cristão. Ele tem que cuidar assim da saúde deles. Eles têm que andar praticamente juntos e muito mais do que o que a gente imagina, porque esse tema ele foi muito bom assim que eu encontrei ele, que a gente se identifica muito. Não, isso não é um padrão para uma pessoa isolada, mas para todo cristão, seja ele de qualquer igreja, mas é interessante a gente estar andando junto com a nossa saúde em dias. Isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, pastor, no seu ver, o senhor acha que o cristão, ele toma conta realmente da saúde, ele tem essa preocupação de estar se cuidando? O que é que o senhor acha? Meu irmão, Júlio, eu não tenho assim os dados exatos, mas as últimas informações que eu peguei superficial, a gente percebe que não só um cristão, mas a população em si não está ainda acordando para cuidar da saúde. Vez que há alguns anos atrás a gente via que poucas pessoas ainda cuidavam da saúde. Hoje tem um número maior, mas ainda não é a quantidade que seja satisfatória para a nossa humanidade no dia de hoje, principalmente os cristãos que estão vacilando, eles podendo ter um cuidado a mais. Isso não pode ser algo, como eu disse, específico, nem para uma pessoa só. Tem que ser generalizado para todo mundo viver bem, porque eu sei que a saúde em primeiro lugar, é bom demais para a gente viver. É bom demais, né? Para a gente viver em saúde. Interessante, querido, que nesses dias aí eu tive um probleminha também, né? A questão de desleixo, né? De não procurar saber como é que tá as taxas, né? E, meu irmão, foi Deus na minha vida, graças a Deus estamos aqui
para contar a vitória, aleluia. Mas eu queria saber, pastor, porque tem coisas que muitas vezes acontecem assim, porque você é crente, você não adoece não, né? Porque a gente declara, sarados e curados em nome de Jesus. Aí a pessoa diz assim, então quer dizer que você é crente, você não adoece. O que é que você acha sobre isso, pastor? Assim, essa falatória que tem, dizendo assim, né? Que porque você é crente, você não adoece. Eu vi há bastante tempo atrás, eu vi um pessoal falando sobre isso aí, que a gente pregava sobre isso, e não é essa forma. A questão de não adoecer ou adoecer, isso é questão de a gente não se conformar com a situação. A gente, com certeza, somos seres humanos, a gente é passivo de ter alguma enfermidade, mas a diferença é que a gente não se conforma com aquilo e usa a palavra, usa a fé, para que a gente não esteja conformado, achando que Deus está tratando a gente com aquela enfermidade, e Deus não vai tratar a gente com enfermidade. Deus vai nos tratar através da palavra. A enfermidade é algo que pode ter acontecido, mas o cristão adoece sim. O cristão anda e ele precisa se cuidar. E aqui tem, como você falou, se o povo de Deus está se cuidando. A gente observa que quanto mais a gente fala, mais vai aparecendo as pessoas, que a gente percebe que ainda precisa de um cuidado ainda maior. E cuidado ainda maior, a gente no decorrer dessa live, desse podcast, a gente vai dar alguns detalhes que é necessário a gente fazer, que é rotineiro, e principalmente a partir dos 40 anos, dos 30 anos, dos 25 anos, dos 15 anos, porque a gente pensa, porque eu sou de 15 anos, não vou precisar me cuidar. Precisa se cuidar. Nasceu mesmo, você já precisa se cuidar. É verdade. E é interessante você fazer isso. Agora vamos para a pergunta. As pessoas perguntam, e você que é cristão, você não adoece não? Adoece sim. Adoece sim, com certeza. E ainda tem algo, eu preciso dizer a você que a Bíblia nos ensina que a gente precisa se cuidar, porque Deus ele nos deu a oportunidade de a gente conhecer a palavra, e através da palavra a qual ele nos coloca, para a gente se cuidar. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele se refere sobre corpo, alma e espírito, que eles andem íntegro. E a integridade que ele está falando é justamente para a gente ter um equilíbrio nessas três áreas. Nós não podemos abandonar nenhuma delas, nem ser excelente no corpo, deixar alma e espírito para lá, e assim com as outras partes também. A gente tem que estar cuidando e equilibrado em tudo. Eu lembro que uma determinada ministra disse que as extremidades, quem está nela é Satanás. E no equilíbrio, quem está nele é um crente cristão que conhece a palavra e sabe que Deus está orientando. Que o equilíbrio é a base de tudo. Por isso que a gente precisa estar com corpo, alma e espírito equilibrado. Aleluia. Isso é bom. Glória Isso a é bom. Deus. E esses três aqui, ele interfere muito na nossa vida. Não só na vida cristã, mas em todo o que a gente vai desenvolver na nossa vida. Nós precisamos estar com ele equilibrado. Amém. E uma questão, pastor, que eu queria também perguntar ao senhor, é sobre assim, já que o cristão adoece, qual é a maneira que ele tem que se comportar? Porque eu conheço assim também muitas pessoas crentes, né, cristãos, né, não só do meio evangélico, mas porque crê em Deus e tem uma fé, e quando a pessoa diz assim, aquele ditado diz, agora só Deus. Graças a Deus, é isso mesmo. Só que quando as pessoas falam isso, a intenção é como se tivesse abandonado tudo. A gente tem que entender que Deus tem que estar no início, no meio e no fim da nossa vida, independente do que está acontecendo. Se qualquer cristão passa por alguma enfermidade ou alguma dificuldade, que ele está vendo que aquilo ali é algo sério, é Deus mesmo que vai ter que cuidar, só Ele que pode cuidar. A gente precisa estar entendendo que Ele é primazia na nossa vida. E é muito importante em relação a isso. E sobre andar e pedir a Deus para estar conosco, e essa frase é interessante, quando as pessoas olham para mim e dizem, é só Deus. Meu Deus do céu, Deus ele tem que estar na primazia, as pessoas adoecem, eu não estou aqui fazendo uma defesa, que a gente vai adoecer, vai ficar conformado. Não. Agora deixa eu falar um negócio, para que você não adoeça. Aí a pessoa pergunta se adoecer é pecado, né? Adoecer é pecado. Como a gente já viu muita gente perguntando sobre isso, que crente não adoece, adoecer é pecado. Não, adoecer não é pecado. A gente adoece às vezes porque a gente quebrou alguns princípios. E doença ela vem por causa disso. Algumas enfermidades vêm porque princípios foram quebrados. E eu tenho certeza que se você respeitar princípio, você não vai precisar de um milagre. Eu ouvi essa frase um dia, ela me deixou bem atento, dizendo, rapaz, eu não vou precisar de um milagre, porque a gente precisa ficar falando, rapaz, milagre. Mas assim, quando você respeita os princípios, você não vai questionar, nem vai precisar de um milagre. Por quê? Porque se você respeitar, você se alimentar bem, dormir bem, andar bem, você não vai precisar de um milagre, porque você não vai necessitar daquilo.
Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo a você que se você se cuidar hoje, respeitando seus princípios, amanhã você não vai precisar de um milagre do Senhor. Eu sei que Deus é misericordioso, mas é interessante a gente trabalhar com a prevenção, sai muito mais barato. Amém. E é melhor, Júlio, se a gente lembrar disso aí. É isso mesmo. É muito melhor. É isso mesmo. Agora, é interessante, né, que a alimentação, ela é uma coisa que, quando você diz assim para o crente, tem um ditado que diz, crente não bebe, mas come que é uma beleza. O senhor tem alguma opinião sobre isso, pastor? Rapaz, desde quando eu me converti, eu ouvi essa frase, sabe? E eu nunca gostei dela. Porque é como se a gente se conformasse em se alimentar mal, ou então, pela quantidade. E a gente não pode ser glutão. Glutonaria é pecado. É pecado, é isso mesmo. E a gente pastor. Tem que ter cuidado no que a gente está falando. Há um poder na palavra. E a gente dizer bem assim, a gente não bebe, então tá tudo bem. A gente não bebe, a gente não vai andar bebendo, mas a gente vai comer. Então tá liberado, negativo. Você tem, como eu disse logo no início, a gente tem que estar equilibrado em tudo que a gente vai fazer. E outra... Come, pode comer, mas não do jeito que o povo está dizendo que precisa comer. Querido, se você for em um lugar, em determinados lugares, você entra na porta, se você for procurar alguma comida saudável, você não vai achar. Aí você vai dizer, não, isso aí é coisa de crente Nutella. Não, meu irmão. É coisa daquele que está pensando no amanhã, porque a sua família precisa de você, o ministério precisa de você, os seus amigos precisam de você. E você se cuidando hoje, você está cuidando desse povo, está se amando e vai amar esse povo. Por isso que a gente precisa estar se cuidando para cuidar o povo. Tem nada a ver com Nutella, isso aqui tem muito é aquele crente esperto, que sabe que vai viver e o que Deus vai colocar na mão dele. E a gente tem que andar dessa forma. Amém. E crente não bebe, mas come muito. Eu quero dizer a vocês, isso é de Satanás, não é de Deus não. Isso aí é coisa do capeta, meu irmão. Porque a glutonaria, pastor, ela é pecado, né? Ela tá lá. Verdade. Né? E falando que isso é uma obra da carne, né? E tem outras, Júlio. Quando você vai para casa de um amigo seu, ou alguma determinada festa, alguma reunião, que você diz não, as pessoas tendem a ficar com medo de ferir. Não, eu não posso comer isso aqui, não, eu não quero comer. Às vezes você tem um propósito diante do Senhor e você quer andar naquele propósito e naquele momento não é tempo de você comer aquilo. Você fez um propósito diante de Deus, eu não quero comer açúcar, eu não quero comer sal. E naquele ambiente lá tem algo que é adocicado, você não vai precisar. Você vai precisar dizer à pessoa, eu não vou poder porque eu estou com um propósito diante do Senhor, é para a minha saúde. Isso não é ridicularizar ninguém, não é você expor ninguém, nem você também chegar a dizer, não, essa festa aqui não presta. Não, você está se cuidando. Você está fazendo isso. E eu quero dizer, meu irmão, não tenha medo não. Se cuide. E cuidado, meu irmão, você está fazendo isso aí. Não pode ser uma afronta com ninguém. Porque o irmão não se cuida e você se cuida, você vai dizer, eu estou melhor do que você. Não, Deus ele está cuidando da sua vida, cuidando da dele. E você precisa ter seus cuidados. Tem um livre-arbítrio justamente para isso. Para que eu e você cuide daquilo que Deus colocou. Deixa eu só voltar aqui uma palavra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Deus fala ali, a palavra do Senhor fala sobre corpo, alma e espírito, andar íntegro. É nesses três aqui que eu preciso cuidar dele, cuidar na minha totalidade. E quanto mais a idade vai avançando, mais atenção eu tenho que dar a essas três áreas. Quanto mais eu vou ficando velho, mais cuidado eu vou ter que ter. Açúcar nunca é amigo de ninguém, nunca foi amigo de ninguém. Sal nunca foi amigo de ninguém. E óleo nunca foi amigo de ninguém. É bom fazer, sabe o que é, Júlio? Você ter o cuidado hoje, para que quando você encontre amanhã e queira comer, você come. Você vai come um bolo, come um pastel cheio de óleo e não vai fazer mal. Por quê? Porque você já cuidou dos princípios. Que não vive nessa prática também, né? De estar comendo sempre isso, né? Se você ficar comendo direto, aí entupindo as veias, né? Desrespeitando os princípios, daqui a pouco vai precisar de um milagre. Isso. E não é essa a intenção. Isso. Deus deixou a gente livre para a gente comer o que a gente quiser, tudo em equilíbrio. Eu lembro que minha avó dizia que tudo demais é veneno. E é verdade. Tudo demais é veneno. Pode ser o que for. A comida, melhor que seja, demais ela se torna um veneno. E tem, assim, porque eu acho que tem pessoas que confundem, pastor, quando a pessoa diz assim, coma bem, né? Olha, coma bem, rapaz, eu como bem. Aí muita gente interpreta comer bem como comer muito. Eita, vou comer muito, né? Mas eu acho que comer bem é você comer saudável, né, pastor? Gostei dessa colocação. Não é verdade? Aí tem pessoas que acabam assim, rapaz, eu gosto de comer bem, eu acabei de ter, isso aí come muito, né? E eu sempre vejo... Eu era assim, eu comia bem, mas era muito, né? Só que quando eu comecei a comer saudável, meu Deus, pastor, não foi bom não. Não foi bom, o corpo não quis. Não quero isso, eu não quero, mas só que se você vai forçando,
Você vai, né? Início. A abstinência entendeu? ruim. E, meu Deus, interessante, pastor, que nessa área da saúde, né, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu estava ali naquele local, dependendo dos outros, né? Menino, a comida, pastor, eu vou te contar, viu? Eita Jesus! Sabe aquela comida que você é acostumado a comer sal, que você falou, açúcar, óleo, e de repente cortam isso de você, querido, seu corpo sente de uma maneira pesada mesmo, você fica, meu Deus, eu não quero comer isso, e a comida chegava assim, pastor. Eu digo, não vai, velho, não vai. Só que vai passando o tempo, aí teu corpo vai entendendo, ou é isso, ou é nada disso, né? Vai ter que ser isso ou é isso mesmo. Interessante, pastor, que vivendo uma vida saudável é que a gente consegue. E uma coisa que eu acho interessante, pastor, é o que o senhor fala. O senhor acabou de falar e eu sempre friso nisso, né? Até estava falando essa semana com um amigo meu, a gente conversando, eu falei, o pastor, ele fala que é melhor você se privar agora, para quando for no futuro, às vezes você quer comer um bolo, às vezes você quer comer um pedacinho de coisa, você vai poder comer. Do que você leva uma vida desregrada agora e chega um momento que você não pode comer nada. Proibido tudo. Ixi, é muito ruim. Não é ruim, pastor, isso? É demais, é triste. Isso é ruim demais, isso é muito ruim. Eu quero também, que eu sempre converso com minha esposa André, então eu quero mandar um abraço e um beijo para ela, e sei que ela vai acompanhar esse podcast aí. Amém. Eu tenho conversado muito com o André em relação a gente manter essa saúde, que você precisa de uma pessoa que lhe ajude. Que adianta você tentar na sua casa sozinho, sua esposa não, seus filhos não. Então você tem que mudar a mentalidade de todo mundo para que todo mundo pense junto e ande junto, que fica mais fácil. Agora deixa eu te contar uma curiosidade. Rapaz, a gente tem feito uma alimentação saudável em casa, a gente tem cuidado em casa, e quando a gente sai um pouquinho que come um bolo, vamos dar um exemplo, um bolo recheado, naquele dia, no outro dia o nosso corpo fica pedindo para comer e continuar comendo doce, porque doce é viciante. E é bom, não é ruim não. Agora pense numa coisa boa, é você olhar para o doce, qualquer que seja, chegar numa padaria ou qualquer lugar, olhar para o doce e dizer assim, eu posso comer sem me fazer mal. Isso é bom demais, cara. Mas isso aí requer uma educação. E deixa eu dizer um negócio que você falou sobre aquilo que você começa... Quando você muda a sua alimentação, a abstinência faz com que você sofra, mas é só no início. Mas quando você vai vendo os resultados de um sono bom, de um pensamento bom, você começa a decorar, começa a falar, a interagir, você vai fazer os exames de sangue, vai vendo que suas taxas estão todas, você vai ver que aquilo ali não é um sofrimento, mas é algo tão prazeroso que você diz, rapaz, eu sei porque eu estou fazendo. A gente anda tão intoxicado com açúcar, com sal, com óleo, com comidas erradas que a gente ainda não percebeu, a grande maioria, né? Tá ficando uma minoria. A gente ainda não percebeu que é necessário. Não é mais algo que eu preciso, é necessário que a gente mude a nossa alimentação. Eu ouvi dizer que a maioria dos fabricantes de fast food, eles não comem aquela comida. Ele oferece para o povo, mas não come. Eu ouvi uma pessoa, eu tentei pesquisar no detalhe, mas eu não tive a fonte, por isso que eu não posso falar a fonte. Só está trazendo uma informação que quem quiser pesquisa aí. Mas refrigerante, diz que os próprios fabricantes lá, os caras lá de cima, eles não tomam. Eles não tomam porque eu acho que tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa aí, açúcar demais, alguma coisa tem. Não é verdade? E interessante, pastor, o que eu acho, e nós vamos entrar num ponto agora que eu acho interessante, que quando você come bem, se exercita, você tem uma vida mais, como é que eu posso dizer, mais disposta, uma vida mais ativa, né? E num ambiente espiritual, pastor, você comendo bem, você se exercitando, melhora o desempenho no ministério? Oxe, meu irmão, uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Quando você, já que a gente está falando, você tem uma vida saudável, você consegue ter a sua mente está descansada, porque uma vida saudável não é só na alimentação, você precisa também, tem um ponto aqui que eu coloquei, e eu queria trazer para abençoar todos que estão nos ouvindo e vendo também, nos acompanhando, é que, Júlio, nós precisamos dormir bem e tem que estar monitorando o nosso sono para ver se esse sono está alcançando o descanso necessário. Você, quando dorme, você acorda mais cansado ou descansado? Você tem que ver isso, porque o sono ele interfere diretamente na sua vida. Você tem que estar bebendo água, e muita água. Muita água. Você tem que ver. Tem gente que diz, 2 litros, 3 litros. Não, você tem que ir. Você pode procurar aí no Google, dê um Google aí
e veja seu peso, sua altura, sua idade, e você vai ver quantos litros você precisa por dia. A minha quantidade pode não ser a sua, então, mas a gente tem que ter esses dados. E esses dados é para que eu e você esteja se cuidando. E uma alimentação boa, às vezes não é uma quantidade, mas em várias porções durante o dia. Você pode fazer isso. Comer comida saudável, as pessoas pensam que é caro, mas não é não. É barato. É barato, sabe por quê? Caro é você pagar o preço da sua saúde lá na frente. Ou você cuida ou você para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que parar para cuidar da doença. Então é melhor hoje você parar e pensar, rapaz, eu preciso cuidar da minha saúde. Saúde. Que foi que me alertou? Porque assim, quando eu era adolescente, eu não cuidava muito da minha alimentação. Mas o que foi que aconteceu para isso? Foi as informações e principalmente o Espírito Santo. Quando eu fiz o Rema, é interessante a gente falar sobre o Rema. O Rema é o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui. Temos uma escola aqui em Paulo Afonso. Isso. E ele é do Ministério Verbo da Vida. Quando eu fiz o Rema, eu entendi a palavra me mostrando que eu precisava cuidar do meu corpo, da alma e do espírito de forma tão com as regras que a Bíblia nos mostra para tornar prazeroso. E o Rema me mostrou, Júlio, que eu precisava cuidar, que eu não tinha uma alimentação saudável, não sabia o que era, eu não cuidava das taxas, não cuidava nada disso. E as pessoas ficam brincando, tem gente que fica dizendo, ei, tu tem medo de morrer. Não é medo de morrer, é você cuidar da sua vida, porque eu sempre digo, quando eu estou me cuidando, eu estou cuidando da minha esposa, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando da minha mãe. Isso e as pessoas vão precisar disso. E eu preciso estar bem para o ministério andar bem. Porque imagina, tu doente, você não, dá outra, uma pessoa doente, que não dorme direito, ela já vai ficar ansiosa, vai ficar estressada. Como que ela vai meditar na palavra? Como é que ela vai ter o tempo de orar? Como é que ela vai conseguir ouvir a voz do Espírito? Como é que ela vai parar? Porque tudo isso tem que ter paz. Comigo é assim, você tem que ter um ambiente em silêncio, ter paz para você ouvir a voz do Espírito, para você ter o nível de maturidade para ouvir o que Deus quer tratar com o povo ou não, e com você também. A primeira pessoa que Deus trata é comigo e com você. Por isso que a gente ter uma vida equilibrada na saúde, ela interfere diretamente no ministério. Porque eu já vi pessoas morrendo cedo e a gente fica dizendo, não, a gente vai viver até o dia que Deus quer. É verdade. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, porque se eu cuidar da minha vida hoje, eu vou viver um tempo a mais. Isso é chocante, porque as pessoas pensam, não, tem um determinado dia para que eu morra. Não. Se você se cuidar, você vai passar, você vai chegar até uma ditosa velhice. Mas como chega na ditosa velhice? Eu preciso me cuidar. Aí eu Júlio, se eu pego agora, tomo um refrigerante, determinado refrigerante aí, todo dia eu tomo ele e como determinada comida com muito açúcar, muito sal, aí eu vou viver uma ditosa velhice? Eu não vou, porque eu estou quebrando os princípios. Por isso que eu estou dizendo, isso é certo. Você não precisa nem jogar pedra em mim, nem ficar dizendo, não, a palavra de Deus diz. Meu irmão, vamos deixar de religiosidade, vamos cuidar da nossa saúde. Porque a Bíblia nos mostra, Deus nos orienta, nos deixou livre para a gente ter acesso às alimentações. E a gente não pode tornar as alimentações nossa inimiga, mas nossa amiga, para a gente se divertir. Outra coisa, deixa eu dizer, quando a gente está tendo uma vida saudável, também requer uma vida de lazer. Amém. Você cristão, você tem que ter uma vida de lazer. Procure sair do ambiente que lhe traga estresse, que traga trabalho, desconforto, para um momento de lazer. Você precisa, nós precisamos disso, a gente se divertir, a gente precisa pular, correr, e precisa se divertir. Isso mesmo. Pastor. E a gente precisa usar das coisas que Deus tem colocado à nossa disposição para a gente se divertir. E principalmente com a nossa família, que coisa boa. Procure na sua casa, na sua vida, aquilo que lhe dá prazer para fazer e faça isso aí uma constância na sua vida. Que você tenha prazer de fazer, que você vai ver que é muito bom. Eu já vi ministros tendo os bastidores estressados e quando ele foi ministrar, a ministração não era do mesmo jeito que ele foi quando ele estava descansado, tendo uma vida tranquila, tudo em paz. Porque, queridos, os seus bastidores vai contar muito para que você esteja lá na plateia mostrando o que você é, o que você tem e o que você pode. Mas é isso mesmo, pastor, justamente. Interessante ter uma cantora gospel aí, né? Que eu estava vendo uns vídeos no YouTube e ela falou uma coisa interessante, falando sobre os pastores, né? E os ministros que iam ministrar, aí às vezes passavam lá naquela salinha, porque tem aquela salinha do lanche, né? Aí quando eles iam subir para ministrar, e o cabo tava arrotando, né? Aí a vez tava com o bucho muito cheio, né? Aquela cara assim de quem
Aí ela disse, mas rapaz, é um monte de ministro barrigudo, é um monte de pastor gordo. Minha gente, vamos se cuidar. Aí eu disse, mas rapaz, como é? No primeiro momento, né, pastor? Aí a pessoa fica, mas pra que tá dizendo isso? Mas só que a realidade é essa. Você quer prolongar o seu ministério, se cuide, né? Tenha um cuidado, certo cuidado, né? E já puxando por esse lado, eu queria saber na rotina do senhor. Se sobra tempo, a pessoa como pastor, toma conta de igreja, muito trabalho, né? E sobra tempo, pastor, para praticar esporte? Oh, com certeza, eu faço isso de uma prioridade na minha vida. Porque, como eu disse, eu preciso me cuidar para cuidar do ministério ao qual Deus colocou em minha mão. Porque esse tempo a gente tem que tirar ele com força, tem que fazer esforço e cuidar dele. Eu tenho uma bicicleta, eu gosto de pedalar, tenho uma academia perto da minha casa, gosto demais dessa academia, eu vou lá nessa academia. É isso aí. Assim que eu posso, muitas vezes eu posso estar lá. Eu gosto também de jogar futebol. Eu não quero parar. Eu gosto de nadar, essas coisas todas. Porque eu me divirto nisso aí. Amém. E é bom demais. É bom. Precisa fazer Praticar isso aí. esporte Praticar é bom. esporte não é somente... Porque tem pessoas que pensam, não, Deus ele condena quem pratica esporte. Então é pecado praticar esporte. Minha gente, isso é algo que vai chocar você. Porque o que Deus nos deu foi a capacidade da gente se divertir. E praticar esporte não é pecado. Eu digo isso com prioridade, porque a palavra não nos mostra. No dia que você me mostrar que praticar esporte é pecado, aí eu deixo de praticar. Mas até lá eu vou continuar. Porque eu sei que minha mente e o meu corpo e o meu espírito está sendo trabalhado. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, Júlio, e agradecer ao meu apóstolo Guto, que ele é o presidente do ministério, que eu já vi ele pedalando, ele se cuidando, ele também instrui a gente lá nas reuniões de pastores lá em Campina Grande sobre isso. Meu apóstolo Dério lá em Aracaju, eu quero que o povo marque eles dois aí. Eu vejo o apóstolo indo pra academia, ele se cuidando. Você pode ver que ele é malhado, o apóstolo Dério, ele é bem... Justamente. Pastor Valdeir também. Ele pratica jiu-jitsu, né, pastor Dério, se eu não me engano? Não sei, eu sei que eu já vi ele no CrossFit, eu já vi pedalando também. Ele é todo, né? O apóstolo Guto eu já vi pedalando, já vi o apóstolo Isso. Guto. E também o pastor Valdeir. O pastor Valdeir vai pra academia com a esposa dele, Michele. De vez em quando eu vejo ele, Raniel também. Eu, André. Então, querido, a unção vem lá de cima e até aqui. A gente tá fazendo isso aí pra se cuidar. Amém, Vou amém. falar sobre isso. Pastor Valdeir, queremos você aqui, hein? Eita. Júlio Cast. É isso aí. Eita, pastorzão. Pastor, agora sim, eu gostaria que o senhor deixasse uma reflexão para aquelas pessoas que que estão na ativa de uma vida saudável, comendo bem, comendo saudável, e um incentivo para aqueles também que estão tentando, porque não é fácil, mas estão tentando conseguir ter uma vida dessa, uma vida saudável, uma vida produtiva, porque eu acho que quando você tem uma vida saudável, sua vida fica produtiva, né? Você fica o cara mais ativo, uma pessoa mais ativa, um homem, uma mulher mais ativa, né? Então, gostaria que você deixasse aí uma reflexão para o pessoal. É interessante você fazer a mudança dos hábitos alimentares. Uma das coisas que eu aprendi é você trocar um café da manhã. Se você puder, você tira a massa e coloca uma fruta. Você no primeiro dia, você vai ver que vai trazer a abstinência, vai tocar em você, você vai ver que vai trazer um sofrimento. Mas aí, meu irmão, quando você torna isso um hábito, você vai ver, começa a colocar uma fruta, suco de fruta, dá trabalho para fazer, mas esse trabalho vai te recompensar. E você começa a trocar comidas salgadas, diminua o sal nela, não precisa tirar não, diminua o sal nela que você vai ver que você vai começar a sentir o gosto. Eu quero trazer uma referência aqui sobre um pastor Luciano Subirá, sabe? Ele fala que ele passou por uma situação que ele precisou cuidar da saúde dele e ele fez um jejum tão intenso que ele sentiu num suco de limão um doce. E ele disse na hora que estava almoçando com os outros pastores, esse suco tá com açúcar, por que você trouxe? E o pessoal disse, não, Subirá, não tá com açúcar. É porque ele se descontaminou tanto do açúcar que a gente consome e ele conseguiu sentir o sabor do doce. E não só foi ele que me deu esse testemunho. Eu já vi outras pessoas chegando a esse ponto de estar tão descontaminado do açúcar que quando ele pega uma coisa que não tem açúcar, ele consegue sentir o gosto prazeroso de uma fruta. Agora deixa eu trazer a reflexão aqui. A palavra do Senhor, ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25,
Queria que você abrisse aí em sua casa. Preste atenção, a palavra do Senhor diz: todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, aqui a palavra do Senhor fala que, quando ele fala que todo atleta em tudo se domina para que ele alcance um objetivo, essa palavra está se referindo a gente. Eu preciso, Júlio, ter domínio próprio. Porque antigamente eu gostava muito de um determinado refrigerante, eu tomava demais. Gostava muito de ter uma vida de alimentação toda desregrada. Mas eu aprendi que domínio próprio está na palavra, eu tenho que ter ele. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu preciso dominar, olhar para algo. Eu gosto muito de lasanha. Eu gosto demais de lasanha. As pessoas sabem que eu gosto muito de lasanha. E teve um tempo que Deus chegou, eu começou a trabalhar comigo. Ele cobrando coisa minha que ele não precisa cobrar de você. Mas era a respeito do domínio próprio. Você tem domínio de olhar uma lasanha e dizer não. Primeira vez que eu disse não foi difícil, mas eu tive que fazer. E daí eu disse não àquela lasanha. Depois, outro tempo que eu encontrei, eu disse, não, agora pode pegar ela. Algo foi acrescentado na minha vida, foi uma confiança. Eu já tive também que dominar a minha carne para uma decisão, dominar a minha carne para abrir mão do meu sonho para estar no ministério. Amém. Isso tudo começa lá atrás. Quando Deus manda você ter um domínio próprio para você dizer não a um simples copo d'água, é porque Ele está vendo um ministério que você vai dizer coisas grandes. Não, porque começa em pequeno. Isso. Então o que eu quero que você reflita hoje, se você pensa lá na frente, pensa no ministério, pensa naquilo que Deus quer colocar em sua mão, pensa na potência que você é. Se você tiver bem de saúde, cuide hoje da sua saúde para que você seja uma pessoa idosa, que possa andar, que não precise de auxílio de nenhuma muleta, de nada disso, de cadeira de roda, e seja um velhinho saudável, uma velhinha saudável, que chegue ao seu fim da vida e tenha uma ditosa velhice, assim como diz a palavra do Senhor, e viver de forma feliz. Porque eu nunca vi ninguém enfermo sorrindo e pulando de alegria. Vi celebrando a cura, sabendo com fé que aquilo vai ser curado. Mas aleluia. Agora, a pessoa doente, sentindo dor, celebrando por causa daquela dor, isso ali eu nunca vi. E eu quero que você viva bem, com saúde divina, operando da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Aleluia! Pastor Jackson, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, gente. Muito obrigado por ter vindo, né? E desde já, pessoal, pratiquem esporte, comam bem, mas é saudável, ok? E que a graça do Senhor Jesus, querido, permaneça sobre você. E se você gostou desse bate-papo, querido, deixa teu like, compartilha, viu? Ei, deixa teus comentários que é importante para nós, ok? E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Fui!